pessoal do canal Clarinete, Músicas e Passeios, mais um vídeo aqui para vocês. No vídeo de hoje, quero fazer uma pequena reflexão sobre o som do clarinete. Bom, como todo mundo sabe, eu comecei, pelo menos que acompanha o canal, eu comecei meus estudos ainda novo, com 12 anos aproximadamente, na igreja. E a referência de som que eu tinha na época era muito diferente da referência de som que eu tenho hoje. A maioria dos clarinetistas daquela época começaram, principalmente na igreja, começaram a tocar clarinete devido a muitas fitas, cassete que tinha pessoal de tocata. Então aquela era a nossa referência de som. E o que acontece? Naquela época tinha muitos clarinetistas, principalmente na igreja tinha muito mais do que hoje, pelo menos em minha lembrança. Eu não vou usar isso como padrão porque isso pode variar muito de região para região aqui mesmo no Brasil. Estou pegando a minha região. Hoje eu toco viola na igreja e naquela época praticamente não se tinha viola. E hoje já vi ensaios jornais por aí que o equilíbrio de violas e clarinete, por exemplo, é praticamente igual. E era uma coisa muito rara na época, viola, violoncelo. Quem é da igreja, da congregação sabe. Isso foi na década de 90, tá bom? E agora você já tem um aumento muito grande desses instrumentos de cordas, né? Até devido agora ao MAO, que fala muito sobre isso. Estou falando desse assunto porque eu estava no grupo nosso agora e surgiu um pouco esse assunto e eu estava comentando isso lá. Bom, o que eu acho que aconteceu para essa diminuição de número de clarinetes? Apesar que muita gente gosta desse som de tocata, esse som mais aberto, já não é um som que combina muito com a orquestra, o que se busca na orquestra de hoje em dia na igreja, né? E que deveria ter sido buscado há muito tempo, que é aquele som mais de orquestra sinfônica. E com o surgimento de muitos instrumentos voltados à orquestra, esse assunto está mais popular agora no meio da igreja também. Acaba que esse som desse clarinete antigo, vamos dizer assim, antigo, porque eu digo antigo dentro da igreja, tá? Que o som de clarinete de orquestra já existe há muito tempo. Isso aqui eu estou falando dentro da igreja, tá? Fica bem claro. Que era difícil ver alguém na congregação que se tinha um som de clarinete, que é o mesmo timbre usado, por exemplo, nas orquestras sinfônicas. Então, quando eu digo antigo, é voltado para a igreja, tá? As grandes orquestras sempre teve esse som, enfim. E esse som não está combinando muito com a orquestra hoje. Todo mundo já sabe, né? Os sopros, eu já fiz até vídeo sobre isso, sobre a questão do vibrato no instrumento de sopros. É a questão de glissando no instrumento de sopros, que pelo menos na igreja não se deve fazer, pelo menos na igreja, tá? Não estou falando que essa técnica não pode ser usada. O clarinete ele está incluso em diversos estilos de músicas, jazz, choro, música do Oriente, enfim, você vai ter todos os gostos, todos os tipos de som de clarinete, várias formas de tocar clarineta, e eu não vou dizer que isso está certo ou está errado, isso depende do estilo. Só que cada estilo musical você tem um som para aquele estilo musical. O som numa orquestra sinfônica é um som de uma orquestra sinfônica, o som de um choro é um som de um choro. Não quer dizer que você tem que tocar com som feio também no choro, não é isso. Você tem um som muito bonito de tocar. Tem muitos clarinetistas que tocam choro, igual o Paulo Sérgio Santos, que eu acho um som admirável que ele toca o choro. Quer dizer que é um som dentro da técnica do clarinete, mas que ele faz alguns efeitos devido ao estilo musical. Só que dentro de uma orquestra sinfônica, os efeitos se faz somente se tiver escrito. Tá bom? Bom, mas voltando para o assunto da igreja, a questão dessa sonoridade antiga que não se enquadra mais nesse som fez com que muita gente se afastasse. E eu ouço muitas pessoas, tá? Dizendo que o som de clarinete é muito feio, porque tem aquele som na mente. Uma vez mesmo aconteceu comigo, ia tocar num evento, um casamento, e ia ser cordas, né? Um grupo de casamento meu mesmo, e tinha uma música que eles pediram a mais e eu falei se podia tocar no clarinete. O noivo aceitou tudo bem, só que a noiva ficou um pouco cismada, que ela não gostava do som do clarinete. Aí eles foram em casa, tudo, e eu toquei isso junto com violino, viola e violoncelo, e ela ficou encantada pelo som do clarinete. Que ela falou que esse som não conhecia, que ela pensou que ia ser um outro som de clarinete que ela ouvia. Então assim, o pessoal ainda tem esse som ainda do clarinete ainda na mente. E por incrível que pareça, ainda existe muita resistência dos clarinetistas, principalmente os mais antigos, que ainda gostam daquele som de tocata, aquele som. E eles gostam e falam que aquele som é mais bonito, que é aquele som que deve permanecer, enfim. Gostam e tem uma resistência muito grande. Só que a maioria deles não percebe que a grande maioria não gosta desse som, principalmente no meio da orquestra. Eu vejo muitas vezes pedem clarinete nos ensaios, o pessoal já olha com cara feia, aquele clarinete começa a pitar, aquele som aberto.
né, devido muito à escolha errada de palheta, também numeração muito baixa, embocadura mal construída. E tem pessoa que gosta daquele som ainda, e eles acham que aquele som, que é bobeira mudar o som, mas não é um som que tem muito a ver com a orquestra, até por causa que as orquestras nas igrejas estão melhorando muito a qualidade sonora. Então, os clarinetistas precisam também se enquadrar dentro desse tipo de som. Eu estou evitando um pouco de falar abertamente sobre o assunto para não deixar muitas pessoas magoadas do que eu acho, ou o que deve ser feito, ou o que essas pessoas deviam fazer. Estou tentando explicar de uma forma mais sutil, mas na congregação você tem um estilo de tocar, na igreja você tem um estilo de tocar. Você jamais vai chegar com um som com uma palheta muito branda, aquele som muito aberto, fazendo vibrato, glissando, vai chegar numa orquestra sinfônica e vai tocar. Ninguém vai aceitar, você não vai nem passar no teste de uma orquestra. Ah, mas na igreja pode. Tá, a congregação também ela tem um padrão. Não é assim que você chega tocando. Porque se fosse assim, eu chegava tocando cavaquinho, tocava, eu chegava tocando uma cuíca, tocava. Mas não é assim, a congregação ela criou um padrão que é uma orquestra. Então ela tem um som de orquestra, ela toca um estilo de música sacra. E se padronizou que a congregação tem esse estilo mais clássico de tocar, vamos dizer assim a palavra clássico de tocar. Um som mais voltado para a orquestra. É um padrão da igreja. E hoje em dia é esse som que se busca na igreja. Então, não é questão de gosto, se eu prefiro esse som ou aquele. É questão que uma instituição tem um padrão de som e vamos se enquadrar naquele som. Uma orquestra sinfônica tem um padrão de som, vamos se enquadrar naquele som. Você vai tocar jazz, você tem que ter um som, ou pelo menos fazer alguma coisa dentro do jazz que lembre aquele tipo de música, que você faça parte daquele estilo. Não quer dizer nada a ver com som feio, você pode tocar um som muito bonito no jazz, que a maioria dos jazzistas toca, Benny Goodman tem um som muito bonito, só que é um som diferente um pouco, não é o mesmo som ele tocando jazz que, por exemplo, uma Sharon Kahn toca um quinteto do Mozart, por exemplo, é diferente. Então, você tem algumas coisas que você pode mudar, mas dentro do estilo musical. O clarinete, o som de tocata, dentro da tocata, é aquele som, tudo bem, pode se fazer do jeito que quiser, é o estilo musical. Embora tem muita gente que toca tocata também com som feio demais, viu? Tem um pessoal que toca tocata, embora eu não gosto muito, mas em vez em quando ouço, por curiosidade, tem um pessoal até que tem um som bacana para a tocata, tá? Não para tocar na igreja. Mas a maioria até para tocata mesmo tá com som muito feio. E isso vem incentivando as pessoas a ter aquele referência de som na cabeça daquela forma. E muita gente começa ainda a tocar clarinete por causa daquele som. Aí depois entra na igreja, entra na orquestra, aí se fala de um outro tipo de som, a pessoa já fica nervosa porque queria aquele som e não concorda de mudar o som. Então também há um erro também nos instrutores, principalmente, em não saber orientar os alunos. A maioria dos instrutores, eu sinto muito dizer, mas não está nem aí para o ensino musical. Ensina de qualquer maneira, não pesquisa. Como instrutor, a sua responsabilidade é muito grande. E eu falo aqui dessa forma bem clara mesmo. Eu vejo muita irresponsabilidade na forma de instrutor ensinando e muitos ensinando de maneira errada e consciente que está ensinando errado, mas não está nem aí. Não procuram conhecimento. Ele tem que saber que a função dele é ensinar. A função dele é dar uma musicalização para a pessoa, mostrar para ele os tipos de som que tem que se tocar na igreja, ele mesmo buscar conhecimento e se aprimorar. Mas eu vejo que principalmente quem ensina música, ele quer mais aquela questão de status. Ele quer ensinar, quer ser o professor e ensina do jeito dele, não procura conhecimento, o método dele é o melhor, não procura outro tipo de metodologia. A maioria toca de qualquer jeito, às vezes nem estuda, critica, né, essas mudanças que fizeram no MOO, mas não sabe nem o porquê das mudanças, não procura saber e passa isso para o aluno. Em vez de ensinar o aluno a tocar, ele passa parte da aula falando mal do MOO, fica parte da aula falando mal de quem ensina direito e assim vai indo. Então essa responsabilidade para quem ensina é muito grande. Então a culpa, a maior parte das vezes, é do professor. Tá? Porque o aluno ele pode vir com essa mentalidade, porque ouviu uma coisa diferente e vai tocar, só que vem do professor ensinar para ele, ó, esse tipo de som é para esse tipo de música, esse tipo de som é para esse tipo de música. E eu vejo que os clarinetes, infelizmente, é um dos naipes mais largados e abandonados, principalmente dentro da igreja. Eu vejo
muitos professores bons de violino ensinando da forma correta, muitos violinistas procurando, se inspirando em bons professores. Eu vejo ótimos professores também de violoncelo, eu vejo muitos violinistas bons dando aula. Enfim, os outros naves também. Hoje em dia já se tem muitos bons tubistas ensinando, trompetistas, e clarinete eu ainda vejo uma defasagem muito grande. Então isso vai de vós, instrutores, procurar estudar. Se tu não concorda com o que eu estou falando, não posso fazer nada, mas é minha sincera opinião como professor de música, como uma pessoa que já tem mais de 20 anos de experiência dando aula, como uma pessoa que estudou música a sério e conhece, muitos anos fui instrutor na congregação, hoje eu não sou mais instrutor devido à falta de tempo, mas é isso. Eu tive contato com muitos professores de música, muitos instrutores, dou aula para muitos instrutores encarregados de orquestras, e eu percebo esse tipo de dificuldade que se tem. Muitos instrutores vêm fazer aula, voltam do começo de novo, e às vezes a pessoa não prossegue os estudos e continua dando aula de forma errada. E então eu vejo professores que eu estou dando aula, que eu volto lá do começo do método e ele já dá aula para aluno avançado para preparar para a oficialização. E pelo menos esses que estão buscando as aulas, né? Não estou falando para fazer aula comigo, tem muitos bons professores por aí, posso até indicar outras pessoas, mas que estão procurando estudar sério já é um começo. Mas tem muitos que começam a estudar e ainda não aceita a forma correta de se fazer. Então é uma dificuldade muito grande que tem. Muitos tutores realmente são dedicados, não ensinou direito porque não teve a oportunidade de aprender, está buscando isso agora, percebeu e está indo atrás. E tem muitos outros que realmente não aceitam porque não quer mesmo e prefere manter na sua própria opinião e não buscar o que é correto. Pega a sua opinião, cria uma história para confirmar a sua história, né? Por exemplo, busca uma história, assim, ele inventa uma história que tem que ser desse jeito dele para pegar aquela opinião dele e dizer que é certo. Então ele mesmo cria, me fugiu uma palavra boa agora para isso, mas ele cria uma coisa na mente dele, ensina aquilo para o aluno e através daquele próprio pensamento dele, ele firma aquela história dele para não precisar ouvir a história verdadeira, que seria a verdade, né? De como se toca, do que precisa fazer. Ele não busca esse tipo de conhecimento, então ele critica quem ensina da forma correta, ele critica qualquer coisa que não é da opinião dele, mas ele fica preso naquele mundo dele. O que eu quero dizer é isso. E nós temos um ensino formal de clarinete, temos uma forma correta de tocar clarinete, independente do seu gosto, mas se tem uma técnica que foi desenvolvida através de muitos anos por diversos músicos, não é eu que inventei essa técnica do clarinete, não foi um encarregado de orquestra, não. Essa técnica de clarinete, a forma de tocar clarinete foi desenvolvida através de muitos anos. Muitos clarinetistas hoje temos professores de faculdade pelo mundo todo. E se tem um jeito de se tocar clarinete, se tem um som de tocar clarinete, se é desenvolvido pelos melhores clarinetistas do mundo através do tempo. Então, a evolução das escolas de clarinete, a evolução da metodologia de clarinete, muitas pessoas dedicaram a isso. Então você vê hoje grandes clarinetistas pelo mundo com um som maravilhoso, Anthony McGill lá em Nova York, Sabine Meyer, que eu sou fã, Michael Collins da Inglaterra, por exemplo, são referências de som para mim. E qualquer músico de qualquer orquestra sinfônica no mundo todo, tá bom? Alunos desses professores. Aqui em São Paulo você tem escolas maravilhosas que se ensinam música de forma séria, como a EMESP, Escola Municipal de Música, Conservatório de Tatuí. Nós temos professores maravilhosos de música pelo Brasil, muitos especialistas em clarinete, que vão falar o que eu estou falando, como Edmilson Neri, Gustavo Barbosa, que foi professor, Daniel Cornejo, Cristiano Alves, enfim, diversos clarinetes, Marco Júlio, Jonathan, em Minas Gerais, tem muitos. Se eu ficasse falando aqui, eu vou passar horas e horas falando aqui o nome de clarinetistas bons que tem, que sabe do que eu estou falando, que estudaram a sério, tocam nas orquestras, são professores de música, ensinam a forma correta de tocar. Esses professores têm diversos alunos, esses diversos alunos têm outros diversos alunos. Então, qualquer escola séria que for estudar música vai ter um padrão, um certo tipo de som de clarinete, que não é esse, né, de tocata, por exemplo. Não é esse som. Então, não é uma questão da gente ensinar algo que é diferente. Não, é o som do clarinete. Esse é o som do clarinete. Aquele som é um som para aquele estilo de música, mas não é um som de clarinete que se ensina em escola de música. Então, formalmente, você tem um jeito de aprender, você tem um jeito de se ensinar.
com aquele som que você aprender da forma correta, você pode tocar qualquer estilo musical, você pode aprender a variar um pouco ali, fazer efeitos, tudo, mas se tem um som de clarinete que foi desenvolvido através dos séculos. Então é um assunto muito longo para mim detalhar muito, eu tentando falar de uma forma que eu não preciso detalhar, o vídeo já tem mais de 15 minutos. Então é isso, eu peço a todos que façam uma reflexão sobre o som do clarinete, comece a ouvir coisa que realmente importa, procure ouvir, e principalmente quem é instrutor de música, por favor, para de ensinar bobeira para os seus alunos. Está ficando feio já, nós estamos ficando com um nível de clarinete com som muito feio. Eu mesmo vou em diversos lugares por aí, é tipo triste demais, é um naipe com, vou dizer aqui, na minha opinião, é o pior naipe que eu vejo. É o naipe com um som mais feio que tem. E eu não vejo nada sendo feito para mudar isso de uma forma geral. Tem as aulas técnicas que foram feitas, mas pararam, ou tem muito pouca. E muitas vezes eu vejo gente criticando essas aulas técnicas, enfim. Total falta de querer estudar mesmo, né? Principalmente os instrutores. Eu coloco culpa nos instrutores porque é eles que formam opiniões, é eles que formam os alunos e é eles que precisam se aperfeiçoar. Quero dizer que vocês têm que ser profissional? Não. Quero dizer que vocês têm que aprender pelo menos o mínimo para vocês dar aula. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Vocês estão dando aula para pessoas que gostam do instrumento, querem aprender e depende de vocês para isso. Então faça parte de vocês, estuda pelo menos o mínimo possível, tá? Faça um pouquinho pelo menos por eles e vocês serão muito abençoados por Deus, com toda certeza. Precisa fazer a vossa parte. Tenta pensar um pouquinho por que as coisas são desse jeito, por que se ensina dessa maneira. Não tenta criar a sua história na sua cabeça, a sua opinião. Tenta aprender qual a maneira certa, com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, com professores de música. Tem muita coisa na internet boa para vocês pesquisarem. E pesquisem, tá? Não falam bobagem, tentem saber o porquê das coisas para ensinar da maneira certa, tá bom? Essa pequena reflexão sobre o som do clarinete, esse vídeo aqui, passando 17 minutos, mas é isso. É um vídeo muito importante para todos. Espero que todos ouçam isso com muito carinho e coloquem isso no coração e tentem fazer o melhor possível. Muito obrigado.